E é claro que nós vamos tratar aqui neste início de Jornal da Manhã, assim como ao longo de todo o jornal até às 10 horas da manhã, bastante sobre a eleição na Argentina. O resultado foi muito mais amplo do que as pesquisas indicavam a favor de Javier Milei, que venceu com mais de 55% dos votos o adversário e ministro da Economia argentino, Sérgio Massa. Hoje já deve começar a transição de governo. Afinal de contas, diferentemente do Brasil, a posse não ocorre em janeiro do ano seguinte à eleição. Em dezembro, dia 10 de dezembro, ou seja, em 20 dias, Javier Milei já será o presidente da Argentina. Por isso, há pouquíssimo tempo para a transição de governo, para definição de nomes de ministros, para início de definição de bancadas de apoio no Congresso Nacional Argentino, seja na Câmara, seja no Senado. É importante ressaltar que Javier Milei terá de negociar bastante para conseguir avançar com suas principais pautas, especialmente na área da economia. Nenhum partido político tem supremacia no Congresso Nacional, muito menos o de Javier Milei. Portanto, será necessário que ele extrapole a aliança que formou neste segundo turno, incluindo o partido de Maurício Macri, da candidata derrotada no primeiro turno, Patrícia Bullrich. Javier Milei conseguiu cerca de 6 milhões de votos a partir do primeiro turno até o segundo turno, ou seja, a diferença de votos de Milei no primeiro turno em relação ao segundo turno foi de mais 6 milhões de votos. Ele conseguiu botar 3 milhões de votos de vantagem, evidentemente, cerca de 3 milhões de votos em relação a Sérgio Massa no segundo turno. Por isso, você está vendo essa imagem aí agora, quem está nos acompanhando por imagem, evidentemente, antes mesmo da divulgação da primeira prévia da apuração dos votos, Sérgio Massa já antecipadamente admitiu a derrota. Afinal de contas, por lá, os resultados são divulgados só a partir das 9 horas da noite. A apuração começa às 6, é o horário em que termina a votação. Às 9 são divulgados os primeiros boletins. Mas, apesar de não ocorrer divulgação, os delegados dos partidos já estão nos locais de apuração, portanto, eles têm a informação prévia. E já a partir do início da apuração, diante de um quadro considerado irreversível, os partidários aliados de Sérgio Massa admitiram a derrota. E quase que imediatamente após o encerramento das urnas, Sérgio Massa fez um discurso desejando sorte a Javier Milei, já confirmou que havia ligado para Javier Milei para admitir a derrota e que, portanto, ele estava se retirando do cenário da disputa eleitoral com a derrota. O vencedor, Javier Milei, falou um pouco depois, fez um discurso interpretado por analistas políticos e por políticos também como um pouco mais equilibrado. Em nenhum momento no discurso ele citou as suas propostas consideradas mais excêntricas para a economia argentina. Vocês estão vendo nessa imagem agora, quem está nos acompanhando pela TV, evidentemente, ele segurando uma nota de dólar. Uma das suas principais propostas para tentar reduzir a inflação e colocar a economia absolutamente fora de controle da Argentina nos eixos, dolarizar a economia. Ele não fala, ontem pelo menos, da dolarização da economia, não fala de outras pautas consideradas excessivamente polêmicas, como privatização da saúde pública, como privatização da educação pública. Fez um discurso tido como um pouco mais centrado, um pouco mais equilibrado, sem se referir às propostas, como eu disse, tidas como mais excêntricas para a economia. Mas, de fato, nós só vamos passar a entender exatamente o que Milei conseguirá cumprir, o que ele quer cumprir, o que ele poderá cumprir mediante as negociações que fará com o Congresso Nacional a partir de hoje, especialmente quando ele começar a definir nomes, por exemplo, do Ministério da Fazenda. Quem será seu ministro da Fazenda? Que barco toca esse ministro da Fazenda? Que apito toca esse ministro da Fazenda? A partir dessas escolhas, nós poderemos saber se o presidente Milei será aquele candidato que surge de maneira abrupta, conquista corações e mentes na Argentina com um ideário considerado libertário, privatista, para romper com tudo o que aconteceu até agora, ou se será o Milei que surgiu do primeiro para o segundo turno, consciente de que está obrigado a fazer uma série de concessões, de que vai ter de negociar com o Congresso Nacional, de que a Argentina depende mais do que outros países até da comunidade internacional, de países com os quais ele
em tese, não gostaria de manter relações como o Brasil e a China, são países fundamentais para a existência da Argentina. Que tipo de comportamento ele adotará em relação ao Mercosul? Que tipo de comportamento ele adotará em relação a negociações bilaterais com países da Europa, especialmente, sendo que essas negociações devem acontecer no âmbito do Mercosul? Todas essas dúvidas serão respondidas a partir de hoje, a partir do início do governo de transição. Nós temos uma reportagem para mostrar agora para vocês. Não, daqui a pouquinho a gente vai conseguir mostrar essa reportagem para vocês, que vai dizer exatamente o que aconteceu no dia de ontem, como aconteceu a votação na Argentina. Foi uma votação super tranquila, sem nenhuma espécie de intercorrência, nada muito grave, não. Vale ressaltar que já no final de semana da eleição, ainda no sábado, os partidários de Milei, os apoiadores de Milei chegaram a falar em alguma espécie de fraude, que haveria alguma espécie de fraude, mas evidentemente com 10 pontos percentuais de vantagem em relação ao adversário, esse assunto foi escolhido. Javier Milei, que promete começar hoje o que ele chama de reconstrução da Argentina. Em quais moldes, de que forma ele promete essa reconstrução, nós saberemos a partir das próximas horas, quando ele terá um encontro, já hoje, com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para iniciar a transição de governo. E a expectativa, nada confirmado ainda, a expectativa, mas da possibilidade de que Sérgio Massa renuncie ao cargo de ministro da Economia na Argentina. Lívia. Pois é, todas essas perguntas que você fez agora há pouco, Colombo, qual vai ser a postura de Javier Milei assim que ele assumir a presidência da República no dia 10 de dezembro? Quais das medidas radicais que ele defendeu ao longo de toda a campanha realmente serão implementadas? Todas essas perguntas vão ser respondidas nos próximos meses, nos próximos anos, mas já há especulações. Muitos analistas políticos têm dito que, aos moldes do próprio discurso que você enfatizou agora, mais moderado, logo depois que o resultado foi divulgado ontem, muito possivelmente as medidas que encontram eco com mais facilidade no Congresso, ou que encontrarão esse eco com mais facilidade no Congresso, terão muito possivelmente terão prioridade nesse governo. Já essas medidas mais radicais, como a dolarização da economia, como o fechamento do Banco Central, medidas essas que precisam passar pelo aval do Congresso Nacional argentino, aí vai ser necessário muita negociação, muita articulação, porque, como você enfatizou agora há pouco também, o Congresso argentino tem maioria mais voltada para o espectro da esquerda, mais peronista. E para que ele consiga avançar nessas medidas mais ultraliberais, ele vai precisar desse apoio do Congresso Nacional. Mas conhecendo o modus operandi dos peronistas, o que defendem os peronistas, não vai ser fácil avançar com essas pautas importantes. O governo brasileiro já fez algumas sinalizações ontem, a gente tem repercutido nos últimos dias que o Brasil seguiu muito de perto essas eleições. Nós tivemos até marqueteiros do PT que participaram da organização, da realização da campanha de Sérgio Massa. O presidente Lula se manifestou nas redes sociais, parabenizou o novo presidente da Argentina, sem citar diretamente o nome de Javier Milei, lembrando que, muito possivelmente, e os analistas políticos também caminharam nessa direção, Lula não deve ligar para Milei, como com certeza faria se o vencedor fosse Sérgio Massa, porque durante entrevistas, Milei fez duras críticas ao governo brasileiro, chegou a chamar Lula de corrupto, de comunista, disse, inclusive, em algumas ocasiões, que o governo brasileiro teria tentado interferir nas eleições na Argentina. Então, a grande expectativa é: como será agora essa relação entre Brasil e Argentina? Esses mesmos analistas que acreditam que Milei seguirá uma postura um pouco mais ao centro, não tão radical, agora durante o governo, acreditam que não haverá uma ruptura ou uma mudança muito significativa nessas relações comerciais entre Brasil e Argentina, que são movimentos que acontecem há muitos anos, é uma relação que se estabeleceu há muitos anos, uma dependência comercial muito grande que
entra governo, sai governo, permanece. É o que a gente vai acompanhar agora, claro, ao longo dessa edição. Esse é o principal destaque desta segunda-feira. A gente vai trazer muitos analistas, muitas entrevistas, para a gente trazer um pouquinho das expectativas lá para a Argentina com esse novo governo e também qual vai ser a relação entre Brasil e Argentina nesses próximos anos.